das canções do cais, ou de outro pileque, achando até que encontrou a paz. Mas veja lá no fim da história o que fica, veja o que restou do pobre rapaz, vendo que por baixo o mar já se agita, e por cima o sol o calor já não traz. Pense, talvez seja esta sua vida, longe até encontrar um mundo melhor, onde a dor no peito não tem guarida, onde brilhe sempre o sol. Jesus batendo na sua porta, deseja entrar. Não lhe importa sua vida torta, quer te salvar de um mundo torpe, de uma vida morta, de um sul sem norte, da morte enfim, de um novo riso de cor nos lábios, uma nova vida que não tem fim. Abre o coração, derruba a muralha, deixa que Jesus te abrace também, deixa que te inunde um amor que não falha, é o desejo de quem só te quer bem. Canta ao mundo inteiro a vida tão linda, conta o que é ter perdão pelo amor, quantas bênçãos há na graça infinda, vive pra Jesus o Senhor. Vive pra Jesus o Senhor. Fala os blocos. Bem-vindos ao Quarto de Deus, depois de muito tempo, vendo várias caras novas aqui, é ótimo isso. A gente tem 2 anos sem estar presentes aqui, que foi péssimo por causa da situação da Covid, mas Deus abençoe, nós temos poucas pessoas, mas temos quem Deus quer que seja. Então, vocês são sempre, serão sempre, tá? Valeu. Romanos 1 também falando sobre os homens andar. Vamos dar uma preta aí. Tá aí, Ricardo? A gente está fazendo trabalho aqui. Primeiro a gente vai fazer essa maluquice aqui. A gente vai ser ao vivo. E ao vivo. Aí o Cleiton aí. Cleiton, bem-vindo. Olá. Tem que olhar para cá. Vamos aqui. Tem o povo daqui. Aí. Bem-vindo, Cleiton. Tudo bem? Estão conseguindo me ouvir? Ok. Vamos ver se agora entra. Agora vai. Ok, pessoal. Eu tô vendo aqui. Espero que vocês... Vamos ver aqui se o André me dá um... Ok. Bom. Tudo bem, estamos vendo também, só falta apresentar o... Vai continuar tocando embaixo. Aí, foi. Ok. Então, estamos aqui, pessoal. Eu não estou vendo vocês, mas aqui essa é a famosa pregação pela fé, né? Vamos compartilhar aqui juntos a palavra e prazerzão, saudações trinitárias e tricolores, né? Porque o Fluminense ganhou hoje, então a gente pode falar isso aí. Mas estou muito feliz aí com o convite que o André Lima me fez para poder estar com vocês hoje nesse evento aí tão especial que é o No Quarto com Deus. Tenho um carinho muito grande aí pela catedral e por essa igreja e tantos aí que a gente conhece, inclusive muitos da minha família. E, enfim, a gente sente muita falta do Brasil e da nossa comida, do nosso calor, né? Hoje eu estou aqui A gente veio passar o final de semana, que esse é um feriadão aqui no Canadá.
gente veio passar o final de semana numa cidade próxima de Calgary, chamada Lethbridge, e eu estou aqui no hotel, espero que a conexão funcione direitinho. A gente está falando sobre, o tema hoje é o náufrago, e tive refletindo aí nas últimas semanas sobre esse tema, sobre essa realidade, né, do náufrago, de ser um náufrago. Tipicamente, a imagem clássica que a gente tem de um náufrago é essa imagem que está aí na tela. É uma imagem de alguém que sobreviveu a um naufrágio e foi parar numa ilha e tem que aprender a se virar sozinho, sem ninguém. O filme clássico é o filme do Tom Hanks, né? O Náufrago. E isso é um conceito clássico da palavra. Mas eu fiquei pensando que hoje em dia a gente tem uma outra realidade. Um outro tipo de náufrago que talvez seja muito mais próximo da sua realidade e da minha, que é esse outro tipo de náufrago aqui. Quando nós estamos sozinhos no meio da multidão. A distância, ela não é geográfica. A distância é social, é espiritual, é emocional. Muitas vezes a gente se sente sozinho, solitário, no meio de muita gente, no meio de uma grande multidão. Essa é uma cena que eu vou mostrar aqui agora, talvez seja comum, vocês já talvez tenham vivido isso, né? Na era digital, a gente muitas vezes passa por essa situação onde nós estamos rodeados de amigos, rodeados de pessoas, cada um na sua própria ilha, cada um na sua ilha digital ali no seu smartphone e vivendo no seu próprio mundo, embora tão perto geograficamente, mas tão distantes em termos de comunicação e de emoção, de encontro de corações, né? Então essa é uma realidade. Eu fiquei pensando sobre esse tipo de naufrágio que nós vivemos hoje, porque é possível escutar e não ouvir. É possível enxergar e não ver. É possível tocar e não sentir. Em resumo, é possível estar perto e se sentir longe. O José Saramago tem uma frase clássica naquele Ensaio sobre a Cegueira, um livro que se tornou filme, inclusive, não sei quantos já leram o livro ou viram o filme, mas existe uma frase que ele diz nesse livro muito interessante. Ele fala: se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. E eu gostaria de trazer para vocês hoje uma reflexão a partir dessa realidade, esse naufrágio no meio da multidão, porque a grande questão, se a gente pensar num ponto de vista espiritual hoje, não é se Deus está longe de nós, mas pelo contrário, a questão é se nós estamos longe de Deus, porque a gente sabe que Deus está perto de nós. A questão é se nós estamos vivendo de uma forma distante, distraída, desconectada em relação a Deus. Então essa ideia do naufrágio é uma ideia um pouco diferente do naufrágio clássico, né? Porque a questão não é se ele vai ouvir a nossa voz, mas se nós vamos ouvir a voz dele. Quando você imagina no náufrago lá na ilha, o que ele mais deseja é que alguém ouça. Então, a gente vê às vezes em filmes, né? Passa aquele avião e ele tenta fazer algum tipo de sinal para ver se ele vai ser visto pelo avião. Ou passa um navio e ele começa a gritar e fazer sinais assim com a mão para tentar ser visto, tentar ser ouvido. Mas do ponto de vista espiritual, a realidade talvez seja o inverso. A realidade talvez seja que Deus esteja sinalizando, Deus esteja fazendo os seus sinais, falando, mas a gente, dentro do nosso naufrágio, na nossa distração, a gente não consegue vê-lo,
a gente não consegue senti-lo, a gente não consegue se conectar com ele. Então, eu queria conversar um pouquinho sobre essa dimensão desse naufrágio espiritual. Bom, o texto que eu queria compartilhar com vocês é muito simples, é muito curto, na carta aos Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 8, é apenas uma frase que eu gostaria de destacar aqui e meditar um pouquinho com vocês hoje, que diz o seguinte: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, falando de Deus, não endureçam o coração. Então é interessante, veja bem essa frase. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, a voz de Deus, não endureçam o coração. Outras versões vão dizer, não sejam teimosos, como a Bíblia na linguagem de hoje. Ou então, a Bíblia Mensagem vai dizer, não fechem os ouvidos. É muito importante a gente entender o contexto dessa palavra, porque a carta aos Hebreus faz uma comparação. Em Hebreus, a peregrinação de Israel no deserto, rumo à Terra Prometida, é um símbolo da nossa própria peregrinação espiritual nesse mundo, rumo a Jerusalém ou à Terra Prometida celestial, rumo ao céu. Isso é um contraste. Então, do mesmo jeito, as mesmas tentações, os mesmos desafios que o povo viveu naquela peregrinação pelo deserto, rumo à Terra Prometida, rumo a Canaã, nós também vivemos hoje. E o livro, a Carta aos Hebreus, é um encorajamento para que a gente possa perseverar nessa caminhada. Porque muitas vezes a gente, assim como o povo de Israel, a gente acaba naufragando, a gente acaba perdendo a nossa sensibilidade, a gente acaba se tornando uma pessoa de coração duro. Existem alguns sinais que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre esse endurecimento do coração. Como que o nosso coração pode ficar endurecido ao ponto da gente não ouvir a voz de Deus, ao ponto da gente se tornar uma ilha isolada, desconectada, e a gente acabar perdendo essa conexão, essa intimidade, essa comunhão com Deus. Existem alguns sinais que você pode fazer como uma espécie de uma autoavaliação para ver se você hoje aí está com o seu coração endurecido. Esse é um teste muito bom para a gente, vez por outra, a gente poder fazer. Então, por exemplo, veja esses sinais. Indiferença, quando a gente falta a sensibilidade, quando a gente não tem mais sensibilidade para perceber, a gente muitas vezes está na igreja, a gente está num grupo, a gente está ouvindo a palavra e a gente não sente mais nada, não é nem bom e nem ruim, a gente está com uma casca em volta fechada, uma casca de indiferença. Ou, por exemplo, quando há desânimo, perda de interesse, quando não tem mais aquela motivação, qualquer coisa motiva mais você do que a comunidade, qualquer coisa motiva você mais do que a palavra de Deus, do que estar em comunhão com Deus. Há um desânimo geral. Ou então, perda da alegria e perda de entusiasmo. Interessante que a Bíblia diz servir ao Senhor com alegria. Não é só servir, é servir com alegria, com prazer, com entusiasmo. Quando a gente não tem mais alegria, as coisas ficam automáticas, né? A gente fica numa distância de segurança. Ou seja, a gente ao mesmo tempo reclama de algo que está faltando, reclama da falta de atenção, mas ao mesmo tempo a gente se mantém numa distância de segurança, sem muito envolvimento, sem muito entusiasmo, sem muito comprometimento. Então a gente está, mas não está. Isso é sinal de coração endurecido. O relacionamento ele fica burocrático, ele fica sem intimidade, ele fica sem paixão, sem alegria. Ele se torna apenas um relacionamento de função. É o marido que só conversa com a mulher para resolver questões burocráticas da casa. Ou a mulher que só fala com o marido para perguntar se vai pegar as crianças na escola. Coisas burocráticas apenas. Ou quando existe um espírito crítico, falta de prazer, pessimismo, reclamação, a gente está
sempre vendo o que falta, nunca o que a gente tem. Tudo isso é sinal de coração endurecido, insensível, sinal de que você está vivendo um naufrágio espiritual, vivendo nessa ilha isolada. E, por fim, paciência. A gente fica com os nervos à flor da pele, a gente falta amor nos relacionamentos, é tudo na base da cobrança. Né? Eu lembro de uma cena interessante lá do filme do Tom Hanks, quando ele tem um ataque de raiva, porque ele está frustrado que ele não consegue sair daquela situação e não tem nenhum tipo de resgate, ele perde totalmente a sua paciência ali. Então, gente, todas esses sinais aqui, eles são muito importantes para a gente entender o processo do endurecimento, o processo da gente se tornar isolado e naufragar espiritualmente. Quais são as dicas que a gente pode trazer hoje, baseado nesse versículo que eu acabei de passar para vocês? Como evitar a distância e o endurecimento do coração? Quais são as dicas que a gente teria, as lições a partir desse texto? Eu quero deixar para vocês 3 palavras apenas, 3 palavras hoje sobre esse perigo do naufrágio espiritual, do endurecimento do coração. A primeira palavra que eu vou deixar para vocês aí é a palavra atenção. O texto diz assim, olha, se vocês ouvirem a sua voz. Isso é interessante porque mostra para gente que há a possibilidade de Deus estar falando, mas o problema está do lado de cá e não do lado de lá. Existe a possibilidade de Deus estar falando com você, mas você não ouvir a voz de Deus. Por isso o texto diz assim, olha, se vocês ouvirem a sua voz. E isso me faz pensar um pouquinho nas distrações que nós vivemos nos dias de hoje. Essa era digital que a gente vive, ela tem causado muito mais impacto em nós e nos nossos hábitos de vida, no nosso estilo de vida, do que a gente muitas vezes é capaz de admitir. Eu tenho, por exemplo, uma imagem que eu queria compartilhar com vocês aqui. Todo ano, esse instituto compartilha imagens sobre a evolução das mídias sociais, daquilo que acontece na internet em apenas 1 minuto. Eles fazem uma espécie de estatística em que eles contam, olha, o que hoje acontece em 1 minuto do dia na internet. Então é muito interessante. Eu não vou colocar todos aqui, mas, por exemplo, você pode ver aí no TikTok. TikTok tem 167 milhões de usuários assistindo vídeos em 1 minuto apenas. Twitter, 575 mil tweets em apenas 1 minuto na internet ao redor do mundo. Os usuários no Instagram, eles compartilham 65 mil fotos por minuto. Facebook, 240 mil fotos. No YouTube, eles têm 694 mil horas de streaming que são adicionados a cada minuto no YouTube. Netflix, 452 mil vídeos assistidos por minuto, e por aí vai. E por que eu estou colocando essa estatística aqui, esses dados para vocês? Porque nós vivemos num mundo, gente, onde nós somos saturados de informação a todo minuto. E aí eu me pergunto, será que no meio de todas essas vozes, a voz de Deus, ela não é apenas mais uma voz? Ela não se torna apenas mais um barulho no meio de todos esses barulhos que a gente ouve. E a gente fica pensando, por exemplo, quanto tempo a gente gasta diariamente ali rolando o nosso celular com vídeos do TikTok ou com vídeos do Instagram
ou curtindo, dando likes no Facebook, ou, enfim, a gente fica pensando em todas essas distrações. E aí o texto vai dizer para a gente, olha, se vocês ouvirem a sua voz, porque nós nunca iremos sair da condição de naufrágio espiritual se a gente não começar a seriamente prestar atenção e ouvir a voz de Deus no quarto secreto. Esse nome, no quarto com Deus, é um nome muito bom, muito sugestivo, porque, de fato, essa é uma carência dos nossos dias. A gente tem saído do nosso quarto secreto, mas a gente continua vivendo em ilhas. Por isso que o primeiro conselho que eu queria dar para vocês é: vamos focar, vamos prestar atenção, porque talvez Deus esteja falando, mas a gente está tão ocupado, a gente está tão distraído, que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. E aí eu falo, inclusive, em termos de religião. Muitas pessoas se esquecem de Deus fazendo a obra de Deus. Você conhece a história de Marta e Maria. Marta estava fazendo coisas para Deus, mas Jesus chega para ela e diz: olha, Marta, você está preocupada com muitas coisas, mas só uma é necessária. Eu fico pensando, por exemplo, também na questão da política. Como nós temos deixado na igreja brasileira nos distrair em relação à política. Quantas vezes a gente está perdendo o foco das coisas realmente importantes e a gente está mais preocupado em ganhar uma discussão sobre política, sobre esquerda e direita, do que sobre edificar o irmão, ganhar o irmão para Cristo, focar no evangelho. Quantas vezes a gente tem visto isso acontecer hoje, no mundo polarizado que a gente vive? Quantas discussões vieram à tona? Aqui no Canadá, por exemplo, a gente teve problemas sérios relacionados às restrições impostas pelo governo por causa do Covid. E a gente tem sempre falado a mesma coisa. Gente, cuidado com as distrações, porque tudo isso pode fazer com que o nosso coração se endureça. A gente preste mais atenção nessas ideologias humanas do que na palavra revelada de Deus. Então, o primeiro lugar é: se vocês ouvirem a voz de Deus, vamos ouvir a voz de Deus, vamos focar, vamos prestar atenção na voz de Deus. Essa é a primeira palavra, cuidado com as distrações. Segunda palavra que eu queria trazer para vocês aqui é a palavra disposição. O texto vai dizer lá: se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração, não fechem os ouvidos. O que é que ele está querendo dizer com isso? Ele está falando da importância de colocar a palavra em prática. Tenha a disposição não só de saber, não só de ouvir, mas a de praticar na realidade aquilo que nós ouvimos. Muitas vezes nós nos tornamos, mesmo cristãos, nós nos tornamos como esse sujeito aí. Não sei quantos conhecem, quantos já viram. Eu, como sou pai de 3 meninas, já vi praticamente todos os desenhos possíveis, as animações, e esse aí é o famoso Ratatouille. Aposto que muitos já viram aí esse desenho. E esse sujeito que está aí, ele chama Ego. E ele é o crítico. Ele é um crítico de gastronomia. Então ele vai nos locais, nos restaurantes, para poder experimentar os pratos e fazer a sua crítica. E é muito interessante a figura do crítico, a figura de alguém que conhece, porque não lhe falta conteúdo, que tem uma percepção de qualidade imensa, mas ele perdeu a capacidade de ter um prazer, de curtir simplesmente. Eu me lembro que uma vez eu ouvi, ainda no Brasil, uma entrevista com um crítico de música de uma revista famosa, e ele foi entrevistado, e o repórter perguntou para ele assim: olha, como é que você se sente podendo ir em todos os shows de rock de graça? Porque você é um crítico, você vai lá para escrever a resenha e, enfim, como que você se sente? Shows que são muitas vezes caríssimos. As pessoas pagam
uma fortuna para muitas vezes ir num show e você vai de graça e você ainda é pago para ir ao show. Como é que você... Deve ser muito legal, né? E a resposta dele foi uma resposta muito interessante. Eu me lembro que ele disse assim, olha, de fato é legal que eu posso ir, mas para mim não significa nada, porque eu vou como um crítico. Eu vou para fazer uma resenha do show, mas eu não tenho mais prazer na música. E eu fico pensando que muitas vezes nós, em relação à voz de Deus, nós somos assim. A gente tem o conhecimento, a gente tem a teologia, a gente tem a ortodoxia, mas aquilo já não toca no nosso coração. A gente já não tem mais o prazer da palavra de Deus, de ler e, uau, isso revigora a nossa alma. E eu fico preocupado com essa situação, e isso acontece pela falta de disposição de colocar a palavra de Deus em prática, não apenas de saber a palavra de Deus, mas a de viver a palavra de Deus. Não apenas a disposição de falar sobre Deus, mas a disposição de falar com Deus. Daí a importância da teologia com a oração. As duas coisas, elas não podem ser separadas uma da outra. A oração sem a teologia se perde na subjetividade. A teologia sem a oração se perde no conteúdo vazio, numa espécie de teoria sem prática. Eu tenho uma frase muito bacana de um autor que eu gosto muito, um comentarista do Novo Testamento, chamado William Barclay, e ele diz o seguinte: o conhecimento só se torna relevante quando o traduzimos em ação. É perfeitamente possível ser aprovado com nota máxima no exame de ética cristã sem ser cristão. O conhecimento deve transformar-se em ação. A teoria deve transformar-se em prática. A teologia deve transformar-se em vida. E ele continua dizendo: não tem sentido ir ao médico se não estamos dispostos a fazer as coisas que ele vai dizer que façamos. De pouco vale ir a um especialista de qualquer tipo se não estamos preparados para agir segundo suas recomendações. E aí ele termina dizendo: entretanto, há milhares de pessoas que todos os domingos ouvem os ensinos de Jesus nas igrejas e que conhecem perfeitamente bem o que Jesus ensinou e, entretanto, não fazem nem o menor esforço para pôr isso em prática. Se formos seguidores de Jesus, nossas duas primeiras obrigações serão ouvir e fazer. Há um perigo quando nós ouvimos e não fazemos. E ouvimos de novo e não fazemos de novo. Portanto, a segunda palavra que eu deixo para você, para que você evite o naufrágio espiritual, é disposição de colocar a palavra de Deus em prática. Se a primeira palavra é a palavra atenção, cuidado com as distrações, a segunda palavra é, uma vez que você ouve a palavra de Deus, ouça para vivê-la e não simplesmente para sabê-la. A palavra que faz diferença é a palavra vivida, não é a palavra sabida. E é a segunda dica que eu deixo aqui para você sobre como você pode fazer para evitar o naufrágio espiritual. A terceira e última palavra, para a gente terminar, é a palavra comunhão. O texto ele é no plural. Se vocês ouvirem, ele não diz se você ouvir a voz de Deus. Ele fala se vocês ouvirem a voz de Deus. Ele não diz não endureça, ele diz não endureçam o coração, porque o texto está sendo escrito para uma comunidade, para um grupo conhecido como igreja, como cristãos, como comunidade dos discípulos. Esse é o grupo. E então, a dica que vem a partir daí é não ande sozinho. Você sabe muito bem aquela ideia da chama, que longe do braseiro, a brasa perde o seu calor. E isso é uma realidade incrível. Nós precisamos aprender a viver em comunidade. É em comunidade que o nosso coração é preservado. A gente evita o naufrágio se a gente estiver em comunidade, vivendo juntos uns com os outros. É por isso que nesse mesmo texto aí que nós acabamos de ler,
Um pouquinho à frente, 3 ou 4 versículos depois, o texto, o escritor aos Hebreus vai dizer assim: encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. É interessante que quando você peca, geralmente você está sozinho. O pecado, ele acontece na solidão. O diabo, ele tem as vitórias quando você está sozinho. Mas é na comunidade que você experimenta restauração e proteção. A comunidade, ela existe para a glória de Deus, mas ela existe também para proteger você. É muito mais seguro caminhar lado a lado do que caminhar sozinho. O Bonhoeffer, você já deve ter ouvido falar desse nome, aquele teólogo, pastor alemão que foi martirizado na Segunda Guerra Mundial, quando faltava apenas 6 dias para o final da guerra. Ele escreveu um livro absolutamente fantástico chamado Vida em Comunhão. Eu queria citar aqui 3 citações desse livro. A primeira diz assim: para o cristão, a presença física de outros cristãos deveria ser sempre uma fonte de alegria e fortalecimento. Os que não a têm, por força de circunstâncias, lhe dão o maior valor e anelam por ela. Todavia, muitos dos que a têm regularmente desprezam-na, esquecendo-se de que poderão perdê-la amanhã ou depois. Os que ainda podem viver em comunhão com os irmãos devem fazê-lo. Devem também agradecer e louvar a Deus por isso, de todo o coração. A realidade da pandemia revelou muitas coisas para nós, os cristãos que vivem em comunidade. Como vocês sabem, no mundo todo, e aqui no Canadá não foi exceção, a gente precisou investir na ferramenta online, essa mesma ferramenta que nós estamos usando aqui agora, e muitas vezes fechar as nossas igrejas para os cultos presenciais. E o receio hoje que muitos pastores, eu tenho conversado com muitas pessoas, estão vivendo muitas pessoas se acostumaram com esse culto que você assiste de pijama na cama com o seu celular. Isso se tornou uma tentação. É interessante que muitos pastores esperaram que assim que o governo ou as autoridades liberassem, os cristãos iam voltar em massa para a igreja com alegria e com saudade e dizendo: olha que legal. Mas a realidade tem sido que muitos, pelo menos uma boa porcentagem, têm permanecido nas suas casas e não têm retornado à comunhão presencial. E isso é por um aspecto perigoso e é frustrante também, porque mostra a nossa dificuldade com relacionamento e com comunhão. A pergunta que eu teria seria: a igreja virtual é uma possibilidade? Eu entendo a importância nós agora estamos usando esse recurso extraordinário. Eu estou aqui no Canadá, vocês estão no Brasil, e eu estou falando com vocês, isso é extraordinário. Mas eu fico imaginando, e outro dia eu li um artigo falando sobre isso também, que a realidade deveria ser como um soldado na guerra. Você sabe que o soldado lá na guerra, ele tem a internet, todos os dias ele fala com a sua família, ele tem ali o contato com a sua esposa, com os seus filhos, e ele passa um tempo ali junto, conversando. Agora imagina você uma situação em que o soldado é liberado para voltar para sua casa, ele volta para o seu país, mas ele diz assim: não, quer saber, eu acho que é melhor, foi tão legal o nosso encontro na internet, foi tão legal a gente poder conversar no Zoom, vamos manter assim. É insano a gente pensar que aquele soldado não vai querer voltar para casa e dar um abraço na sua esposa, dar um abraço nas suas crianças, comer uma refeição ao redor da mesa. Ele vai querer isso, por quê? Porque ele ama a sua família. Então é a mesma coisa em relação à igreja. Foi útil, necessário, mas não é o ideal e não é o definitivo. A gente precisa valorizar o andar lado a lado. O Bonhoeffer continua. Mais 2 rápidas citações aqui para a gente encerrar. Não devemos entrar na comunhão da igreja com exigências,
mas com gratidão, porque Deus já pôs o fundamento da nossa comunhão. Ele nos uniu num só corpo, o corpo de Cristo. Agradecemos a Deus o que Ele fez por nós. Agradecemos porque Ele nos deu irmãos que, como nós próprios, vivem sob seu chamado, seu perdão e suas promessas. Não nos queixamos daquilo que Deus não nos dá, mas agradecemos o que Ele nos dá diariamente. Por acaso não basta o que nos é dado? Irmãos que em pecado ou em tribulação ficam ao nosso lado sobre a bênção e a graça. E aí ele conclui dizendo: a comunhão cristã, a que é dada por Deus, não pode ser menor quando um irmão peca, quando a igreja enfrenta circunstâncias difíceis ou quando ocorrem divergências. Continuamos sendo irmãos, todos sobre a graça. Lá onde o nevoeiro matutino dos ideais se dissipa, nasce fulgurante o dia da comunhão cristã. Eu acho essa frase linda, porque ela nos fala sobre a importância de nós vivermos em comunhão. Então, gente, eu queria deixar 3 palavras para vocês e agora uma última aplicação, uma aplicação final. Mas antes disso, lembrem das palavras. Em primeiro lugar, atenção, cuidado com as distrações desse mundo, com excesso de informação. Cuidado para a gente não perder, no meio de tantas vozes, a voz do nosso Senhor, do nosso bom pastor. Vamos sondar o coração e ver qual é a voz que eu estou ouvindo. Estou ouvindo mais a voz de um político, mais a voz de um professor na minha faculdade, mais a voz dos vídeos que eu estou vendo, ou eu estou ouvindo a voz do meu Senhor. Então vamos, se ouvirem a sua voz, lembrar dessa expressão, se vocês ouvirem a minha voz. Segunda palavra é a palavra disposição. Coloca a palavra que você conhece em prática. Eu tenho cada vez mais a convicção de que o grande problema do nosso tempo hoje não é falta de conhecimento, mas é falta de obediência. Se nós obedecêssemos aquilo que nós já sabemos, a fé cristã, as nossas igrejas seriam completamente diferentes. Vamos colocar aquilo que nós sabemos em prática. De nada adianta você se identificar com algum rótulo religioso ou teológico se na sua vida prática você não vive aquilo que você de fato crê em Jesus. E a terceira e última palavra é a palavra comunhão. Não ande sozinho. Não ande sozinho, porque você vai acabar naufragando na fé, você vai acabar naufragando espiritualmente. Ande com outros irmãos que possam alertar você, que possam dizer para você, olha, esse caminho é perigoso, esse caminho não está legal, volta para o caminho certo. Quem anda sozinho, anda vulnerável. Ande dentro dessa comunidade que pode proteger você de você naufragar na sua fé. Quero deixar um exemplo final e uma ilustração para vocês. Não sei quantos aqui viram as Crônicas de Nárnia. Esse é o primeiro filme. A gente aqui no Canadá se identifica um pouco com esse filme, né? Ele acontece aí num planeta, num universo paralelo, gelado. Nárnia, depois que é amaldiçoada, ela se torna um planeta gelado. E às vezes a gente chama aqui o Canadá é Nárnia, né? Porque quando vem o inverno, tudo se congela. E há uma cena no final do filme em que quase todos os personagens estão congelados. E esse leão, que é uma representação de Jesus, chamado Aslan, ele vem e ele sopra, ele dá aquele bafo quente. E no bafo desse leão, ele reverte aqueles que estão congelados, eles voltam à vida, porque eles recebem o calor que vem do leão. Essa cena é uma cena muito bonita no filme, no texto também. Me lembra um pouco o que acontece aqui. Não sei quantos de vocês já vieram a Calgary. Calgary é uma cidade no meio oeste do Canadá, mais próximo do Pacífico. A gente fica aqui a torno de 900 quilômetros de Vancouver, no Oceano Pacífico. E
é conhecido como Texas do Canadá, né? Uma terra de uma região de muita fazenda, muito cowboy, né? Mas acontece uma coisa interessante aqui em Calgary. No inverno, as temperaturas são muito extremas. Eu já peguei aqui menos 40, menos 42. Às vezes a gente passa 15 dias com menos 30, menos 20. São temperaturas realmente extremas. Mas Calgary tem um fenômeno meteorológico muito interessante chamado Chinook. Chinook é uma palavra dos povos indígenas que habitam aqui a região no Canadá há milhares de anos, e existe uma língua, uma palavra da língua deles, dos nativos, chamada Chinook, que significa literalmente o comedor de gelo. É um fenômeno meteorológico que rapidamente pode vir na cidade, ele acontece só na região da nossa cidade de Calgary, e em poucas horas a temperatura ela pode mudar de menos 15 para 5 graus. Uma diferença de mais ou menos 20 graus no intervalo aí de 6 a 8 horas. E é por isso que o vento, né, eles chamam o vento Chinook, é o vento comedor de gelo. Ele vem, e quando ele vem, os canadenses eles pulam de alegria, né, por causa desse vento. E me lembra um pouco o Aslan, esse leão que veio e que trouxe um vento quente para derreter a dureza, o gelo que estava ali. Eu estava pensando nessa ideia e queria deixar então para você hoje, para terminar, uma pergunta. A pergunta é: você precisa de um novo calor? Talvez, depois de ouvir essa reflexão, você está pensando, olha, realmente eu acho que eu estou com meu coração um pouco endurecido, um pouco gelado. Eu acho que eu estou vivendo como um náufrago, isolado. Eu não consigo mais ouvir a voz de Deus como eu ouvia um tempo atrás na minha vida. Eu sinto falta de experimentar uma comunhão mais profunda com Deus. Será que você não precisa desse vento quente, esse Chinook na sua vida, para quebrar o gelo do seu coração, amolecer você de novo, trazer sensibilidade de novo a você? Se você precisa disso, essa é a hora. O texto lá diz o seguinte: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Então é hoje. Você tem uma oportunidade de ter um papo reto com Deus e dizer para Ele: Senhor, manda um vento quente na minha vida. A palavra final que fica para você, o versículo baseado nesse tema da voz de Deus, é esse aí. Apocalipse 3:20. Eu deixo esse último slide com você. Preste atenção. Estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, veja a palavra ouvir, e você abrir a porta, não basta ouvir e não abrir, você precisa ouvir e abrir, colocar em prática. Entrarei na sua casa, na sua vida, e juntos, em comunhão, em alegria, faremos uma refeição como amigos de longa data. Então essas são palavras de Jesus para você hoje. Preste atenção, estou à porta e bato. Você está lá, perdido, isolado na sua ilha, náufrago, mas se você ouvir o meu sinal, a minha voz, ver o meu sinal e abrir então a porta do seu coração, eu vou entrar lá. E aí juntos a gente vai ter a nossa comunhão como amigos que há muito tempo não se veem. Quem sabe Jesus hoje na sua vida é esse amigo de longa data. E nunca mais você teve essa refeição como amigos com Jesus. Mas quem sabe hoje é o tempo de você prestar atenção. Lembra do foco. Preste atenção. Abra a sua porta da sua vida e tenha uma refeição como amigos com Jesus, nutrindo esse relacionamento maravilhoso com Ele. Essa é a palavra que eu tinha para dar para vocês. Espero que eu esteja aí ainda dentro do tempo, né? Acho que já estourou meu tempo aqui, mas enfim, queria agradecer ao André pela oportunidade de ter podido compartilhar aí com vocês um pouquinho do que Deus tem
colocado no meu coração. A minha casa está aberta, se quiserem conhecer, vir aqui fazer uma visita, é só vocês. André, é com você. Pode dar tchau. Só daquela aqui. Obrigado, irmão. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu